do tempo comum, aqui na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São Luís, e temos a oportunidade de meditar este conjunto da liturgia da palavra, que hoje, através da Igreja, mãe, mestra, educadora, aquela que é a pedagoga, aquela que conduz, aquela que é corpo místico de Cristo, que faz as vezes de Cristo na condução de todos nós, a Igreja nos chama a considerar como estão as nossas prioridades. Numa linguagem evangélica, aonde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Veja bem, nós temos diante de nós a lógica mundana, que essencialmente ela é materialista, apoia-se numa supervalorização e até no endeusamento dos bens materiais. E que faz, inclusive, as pessoas ficarem escravas aos bens materiais. Faz com que as pessoas gerem, inclusive, uma ansiedade em torno do adquirir, manter e ampliar os bens materiais. Então, uma lógica mundana que, inclusive, é passageira, porque os bens materiais, eles por si só não duram para sempre, eles têm um tempo, eles se desgastam, e como diz o Evangelho, a traça come e a ferrugem corrói. Mas também os bens materiais em si só, por si só, não serão um patrimônio que nós vamos poder levar quando Deus nos chamar para junto dele. Frei, então o senhor está desmerecendo os bens materiais? Não. Cada coisa precisa estar no seu lugar. Cada coisa precisa ter o devido valor. Cada coisa precisa ser priorizada dentro da devida proporção. Então, existe a lógica mundana que, infelizmente, trata os bens materiais de uma maneira desproporcional, fazendo com que nós supervalorizemos, endeusemos e às vezes até coloquemos o sentido da nossa vida apenas nos bens materiais ou em tudo aquilo que está relacionado a eles. Existe a lógica de Deus. É um outro caminho que não está contra os bens materiais, que quer colocar os bens materiais no seu devido lugar como meios, ferramentas, mecanismos que nos auxiliam no bem viver, que nos ajudam a ter uma qualidade de vida, que nos dão o suporte necessário para viver com dignidade. Os bens materiais são meios, mas não são fins, dentro da lógica de Deus. Os bens materiais são importantes, precisamos adquiri-los, mas não podemos endeusá-los. Na lógica de Deus, quem ocupa o lugar de adoração, de centro das nossas vidas, de razão do nosso viver, de sentido maior, é Deus, e não os bens, ou a aquisição deles, ou a manutenção deles, ou a ampliação deles.
Então, na lógica de Deus, nós colocamos Deus no centro, razão do nosso viver, sentido da nossa vida e grande meta para a qual nós caminhamos. Então, a lógica também da bem-aventurança que nós acabamos de ouvir nos apresenta essa perspectiva. Não é uma lógica alienante, como muitas vezes acusam a igreja de, através das bem-aventuranças, alienar as pessoas. Ah, você está sofrendo, se conforma. No céu vai ser melhor. Não. Ah, você tem dificuldade, se conforme. Deus vai providenciar o melhor. Não. As bem-aventuranças querem fazer com que nós meditemos a questão das nossas prioridades sobre aquilo que eu disse no início dessa homilia. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. Então, infelizmente, na lógica mundana, se nós nos deixamos arrastar por essa lógica, se nós nos deixamos convencer por ela, nós acabamos endeusando os bens materiais, eles tomam o lugar de Deus, eles, por um tempo, vão tornar-se o sentido da nossa vida, a razão do nosso viver, eles vão colocar no nosso coração uma autossuficiência, porque se eu vou conquistando os bens materiais, eu acabo me bastando. Ou então aquela famosa frase que as pessoas até dizem de uma maneira arrogante: eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu mesmo, com meu trabalho, eu me sustento, eu me banco e basta. Então, a lógica dos bens materiais, a lógica mundana, acaba nos colocando numa autossuficiência. E mesmo que nós tenhamos fé, se eu me deixo dominar por essa lógica, inconscientemente, o que vai estar no centro são os bens materiais, o materialismo, e Deus sempre vai ser um complemento. Nós acabamos tirando Deus do centro. E aí, muitas vezes, as prioridades se tornam um excesso de trabalho, um ativismo, que inclusive, por causa do excesso de trabalho e do ativismo, nós vamos deixando de lado a convivência com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, com o pai, com a mãe, por causa do corre-corre, do ativismo. Quando muitas vezes, para além dos bens materiais, principalmente os filhos, querem o aconchego, o carinho, o tempo de qualidade oferecidos a eles pelos pais. Agora, eu não estou dizendo que agora é para você deixar de trabalhar e ficar enfiado dentro de casa com os filhos. Preste atenção. Porque as pessoas, ou é 8 ou 88, os extremos. Queremos falar aqui de equilíbrio. Então, a lógica mundana, depois de quando chega num certo patamar, você conquista tudo o que precisa e você sente um vazio. Por quê? Porque essas conquistas são boas, essas conquistas foram válidas, elas são importantes, mas elas não são tudo. E elas não preenchem o interior. E fora que, para algumas pessoas,
a lógica materialista ainda acaba fazendo com que eu acumule demais e dentro do pecado da avareza, que é o acúmulo e o apego às coisas, eu acabo não partilhando com quem necessita. E às vezes o meu acúmulo é sinal de que se eu acumulei, alguém ficou carente, ficou em necessidade. Portanto, a lógica mundana traz todas essas dificuldades. Por isso Jesus diz, ai de vós, porque ela nos lança numa lógica de vazio, de acúmulo, de distanciamento até das pessoas que nós amamos para poder satisfazer essa lógica, para poder corresponder a essa sede de adquirir as coisas. E no final da vida, chega, bate à nossa porta a falta de sentido. Como eu já ouvi isso de muitas pessoas. Frei, eu já conquistei tudo isso aqui, mas ainda tem um vazio aqui dentro. É um vazio do amor de Deus. É um vazio de ter perdido a perspectiva de que o grande sentido da vida é a vida eterna, é o participar do convívio divino, ou seja, é a bem-aventurança, é também preparar-se nessa vida para a pátria eterna, para nos encontrarmos com aquele que é a razão do nosso viver, sentido da nossa vida, centro e criador de tudo. Então essa lógica nos lança dentro de todas as situações, dessa situação que, como eu disse, ainda promove desigualdade, injustiças, egoísmo, orgulho, vaidade, mentira, corrupção, porque em nome dos bens materiais, as pessoas vão se enredando nesse tipo de atitude de pecado que aos poucos vai nos esvaziando. Então a pergunta, aonde está o teu coração? Qual é o tesouro que você valoriza? Quais são as tuas prioridades? Ela é importante. Qual é o caminho que você está escolhendo para alimentar? E mesmo que seguir um caminho não significa que você abandona o outro. Não são dois extremos. É um seguir uma vida equilibrada, aonde os bens materiais fazem parte da nossa vida, são uma necessidade e nós precisamos deles como instrumentos. E se, porventura, não é que Jesus também esteja condenando os ricos por uma questão sociológica, o rico tornou-se rico, até também por uma questão de oportunidade, de tantas outras situações que o levaram a estar nessa condição. E o pobre é pobre também porque, não é porque Deus quer, é porque uma série de situações, inclusive de injustiça, de pecado, de exclusão, acabaram, ou de falta de oportunidade, ou seja, a ação humana acabou sendo determinante para que aquelas pessoas estivessem na miséria. Mas a questão aqui é, o rico é chamado, a partir dessa riqueza de bens, a saber partilhar, a saber compartilhar, a ser generoso, a ter compaixão daquele que não teve
as mesmas oportunidades que ele teve. A ser solidário. Então Deus não está condenando a riqueza nem os ricos, mas Ele está convidando essas pessoas, dentro da lógica dele, a serem generosos. Agora, dentro da lógica de Deus, nós somos chamados a cultivarmos a riqueza dele, o tesouro inesgotável que vem dele. Priorizar o tesouro da prática do bem, nos enriquecermos praticando a justiça, nos enriquecermos praticando a bondade, nos enriquecermos nos esforçando para sermos solidários, nos enriquecermos a partir da empatia com o irmão, nos enriquecermos procurando dialogar, nos enriquecermos vivenciando a compaixão para com aqueles que sofrem, colocando-se no lugar do irmão, da irmã, nos enriquecermos sendo promotores da paz e não do conflito, da tolerância e não da intolerância, nos enriquecermos a partir também da promoção do respeito, a dignidade do outro, da outra, do irmão, da irmã, nas várias relacionamentos que temos. Somos chamados a nos enriquecermos na fé, na vivência da fé, na prática da fé. Assim também estamos nos tornando bem-aventurados. Essa é a riqueza que não passa. Portanto, nos enriquecermos também na prática do perdão, de dar e receber o perdão. Acumularmos para nós atitudes de humildade. Trabalhar em nós a humildade para fazer aos poucos e num processo constante de conversão morrer o orgulho e sermos ricos na humildade. Nos enriquecermos também na obediência, não uma obediência cega que faz as coisas sem pensar, mas uma obediência que colabora, participativa. Nos enriquecermos dentro da lógica de Deus, priorizarmos o serviço que promove a outra pessoa, o servir, porque Cristo veio para servir, não para ser servido. Nos enriquecermos e assim sermos bem-aventurados, levar conosco a riqueza da honestidade no mundo que é corrupto, desonesto. Nos enriquecermos de gratidão a Deus, aos irmãos, no mundo que às vezes é ingrato. Adquirir a riqueza, lutar para adquirir a riqueza da generosidade, num mundo que às vezes é mesquinho, tem o coração pusilânime, nega o auxílio ao outro, nega a solidariedade ao outro, é egoísta. Então, sermos generosos, capazes de sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. Isso é uma riqueza, e é uma riqueza que dura para a vida eterna, que nos faz bem-aventurados já aqui, sendo generosos, nos realiza plenamente na generosidade, já nos faz bem interior e já nos prepara para a eternidade no céu. Nos enriquecermos de uma atitude de misericórdia, fazer o esforço de sermos misericordiosos, de olharmos para o irmão, para a irmã a partir da sua miséria e termos essa compaixão desta miséria. Nos enriquecermos, aprendendo o valor de sermos fraternos, ou seja, de sermos frater, irmãos uns dos outros. Trazermos essa riqueza conosco, cultivarmos elas ao longo do tempo. Nos enriquecermos a partir do cultivo da alegria em Deus, porque também o cristão não é alguém de cara fechada, mal-humorado, brigão,
que está julgando e condenando todo mundo, está patrulhando as pessoas. Não, o cristão precisa ser alguém alegre, feliz, exatamente também porque pratica o perdão, porque respeita, porque promove a paz, porque dialoga, porque é empático, porque é fraterno, porque é misericordioso, é honesto. Isso deve produzir em nós a alegria de viver. Isso é uma riqueza que não passa, uma riqueza que nós trazemos que ninguém pode tirar de nós. É uma riqueza que a traça não corrói, não come e a ferrugem não corrói. Nos enriquecermos da temperança, que é disciplina, que é ter limites, num mundo que é sem limites, e quando eu passo dos meus limites, eu acabo ofendendo o irmão, eu acabo ofendendo a minha própria dignidade de filho e filha de Deus. Sermos ricos, lutarmos para adquirirmos a riqueza da lealdade, quando o mundo está na lógica, por causa do materialismo, da deslealdade. Nos enriquecermos dentro da lógica e cultivarmos o valor da fidelidade, quando a lógica mundana incentiva a infidelidade. Nos enriquecermos, e parece um contraditório, com o desapego. Ser rico de desapego, ser capaz de partilhar, ser capaz de dar um pouco de si, ser capaz de abrir mão, de desapegar-se. Inclusive é a prática quaresmal da esmola, o desapego. Porque o apego nos aprisiona, especialmente aos bens materiais. Sermos ricos na vivência do desapego é um esforço, porque em nós existe uma tendência a nos apegarmos, em nós existe uma tendência a sermos egoístas, em nós, por causa da natureza afetada pelo pecado, existe uma tendência a nos apegarmos aos bens materiais e não partilharmos. Por isso é uma luta para adquirir a riqueza do desapego, nos enriquecermos com a vivência, com a prática da oração, como comunhão com Deus, como amizade com Deus, como estar na presença dEle. E não apenas como uma troca, porque quando eu rezo como troca, eu estou na lógica materialista, por incrível que pareça. Nos enriquecermos com o cultivo de boas amizades, amizade com Deus através da oração, amizade uns com os outros baseada na sinceridade, no respeito, na fidelidade. Nós somos chamados a nos enriquecermos pela maior lei, que é o amor que vem de Cristo. Se nós cultivarmos essa riqueza no nosso coração, será essa riqueza que nós vamos levar para a eternidade com Deus. E será essa riqueza que nos garantirá a vida eterna, plena, feliz, realizada na presença de Deus, que é a grande meta. Mas também será essa riqueza que já aqui produzirá frutos, que já aqui preencherá o nosso coração, que já aqui nos tirará todo o vazio. Também será essa riqueza que, cultivada no dia a dia, já dará sentido para a nossa vida. Portanto, sejamos bem-aventurados, porque quando nós cultivamos essa riqueza, acontece aquilo que o profeta Jeremias fala na primeira leitura. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. A sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Porque a riqueza que o alimenta é esse contato com Deus, dentro da lógica de Deus, essa água viva que não deixa de jorrar sobre os nossos corações e que dos nossos corações jorra para as pessoas que convivem conosco. Cultivemos essa riqueza. Ela é a única que não passa.
ela é a única que permanece. Cultivemos essa riqueza sem deixar de cuidar do sustento de cada dia, sem de deixar de ter o patrimônio que dê um suporte para a sua família viver bem. Porém, essa riqueza de Deus, essa é a única que nos preenche e nos realiza plenamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.